A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos louvá-lo! Vamos louvá-lo! Amém! 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 Aleluia! Bem, você pode sentar, estamos muito animados essa noite. Na verdade, estamos na lição número 9. Você está pronto para isso? Lição 9, já falamos de tanta coisa, mas tem mais? Vou começar com a nossa revisão. Vamos lá para o nosso versículo base que fica em Efésios capítulo 3, versículo 10, versão A Mensagem. Paulo diz, através de cristãos como vocês, este extraordinário plano, repitam, extraordinário. Este extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até mesmo entre os anjos. Eu amo dizer, vamos dar algo para os anjos falarem, amém? Aleluia, eu estou empolgado. Extraordinário, a definição, é definido como aquilo que é além do usual, excepcional, que excede a medida comum, antônimos. Algo que é comum, normal, usual. Então o oposto de extraordinário é normal, isso aí. Descobrimos que Deus não apenas deseja que vivamos uma vida extraordinária, mas agrada a Ele quando fazemos isso. Não conseguimos agradar a Deus em nossa própria habilidade. No entanto, as boas notícias são, Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, na versão do inglês contemporâneo, e deixa eu te dizer isso. Você vê que eu uso várias traduções diferentes, eu faço isso também no livro. Por que eu faço isso? A razão é que, nas línguas originais, no hebraico, no aramaico e no grego, veja, temos aproximadamente 11.200 palavras na Bíblia. Numa tradução comum em inglês ou português, temos apenas cerca de 6.000 palavras na Bíblia. Então você pode ver que o que acontece é que eu busco em todas estas traduções sentir de verdade o que Deus está dizendo, porque sabe, de fato, em algumas traduções, temos a tradução de frases, como na Nova Versão Transformadora, e outras traduzem palavra por palavra. Bem, o Rick Renner me disse, ele é um especialista em grego, que muito da língua grega bíblica deve ser traduzida em frases, porque o pensamento é mais completo nas frases. Vocês entendem o que eu quero dizer? É por isso que eu gosto de ir em traduções diferentes e quero sempre encontrar aquela que realmente vai no cerne do que Deus diz. Estão acompanhando? Você está aqui comigo? Então não conseguimos agradar a Deus em nossa própria habilidade. No entanto, Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 3, que temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Tudo isso nos foi dado pelo próprio poder de Deus, certo? E poderia ser escrito assim, temos tudo o que precisamos para viver uma vida extraordinária e tudo nos foi dado pela graça de Deus, porque a graça de Deus é uma capacitação que precisamos para viver uma vida extraordinária. Então, descobrimos que a graça não apenas perdoa os nossos pecados, não apenas nos salva da morte eterna, não apenas nos concede entrada no reino dos céus, mas também nos transfere sua natureza divina, nos capacita a vivermos em verdadeira santidade e nos dá poder a trazer o reino de Deus para cá, para esse mundo em trevas que precisa tanto. Você pode dizer amém? Aleluia, eu amo isso. Muito bem. A graça, embora seja dada gratuitamente, só pode ser acessada através todo mundo. A única forma de acessarmos a graça é através da fé. Não há outra forma. Romanos 5, verso 2 diz que temos acesso a esta graça pela fé na qual estamos firmes. Então, não importa o quão legal você seja, o quão entusiasmado, o quão sincero, o quão ocupado esteja no ministério, não há outra forma de obter a graça de Deus a não ser pela avenida da fé. Você pode dizer amém para isso? Eu trato disso no livro. Alguém pode perguntar? Pode dizer, John, eu achava que Deus dava graça aos humildes. Sim, mas se você for no Velho Testamento e no Novo Testamento, vai descobrir que a humildade e a fé andam concomitantemente. Deus diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Estão comigo? Então Deus nos mostra que a fé e o orgulho são opostos. Estão acompanhando? Se olharmos para os espias que foram à Terra Prometida,
12 voltaram, 10 foram bem humildes e 2 orgulhosos. Essa não é a verdade, você sabe, não é? Porque aqueles 10 que voltaram basearam a conquista em sua própria habilidade. Os outros 2 disseram: nós cremos que conquistaremos aquela terra pela habilidade de Deus. O povo achou que os 10 eram humildes porque estavam protegendo suas esposas e filhos, mas os 2 eram os humildes porque eles criam na palavra de Deus. E nós sabemos que toda vez que cremos na palavra de Deus, nunca seremos envergonhados. É um bom lugar para dizer amém. Então a boa notícia é que isso é Romanos capítulo 1, verso 17. As boas novas nos contam como Deus nos fez justos à sua vista, e isto é conquistado do princípio ao fim pela fé. Repitam: pela fé. Por isso lemos em Hebreus 10, 38 que o justo viverá pela fé. Eu quero compartilhar um encontro que eu tive com Deus. Eu era salvo fazia apenas um ano. Eu vivia na Carolina do Norte na época, eu nem conhecia a Lisa ainda. Eu era um jovem cristão afogueado e bem ignorante, eu não sabia de muitas coisas. E eu nunca vou esquecer desse encontro. Uma noite eu estava dormindo profundamente. E sabe quando você acorda à noite e não sabe nem onde está? Alguém já passou por isso, é aquele sono muito profundo, você entende? E eu estava dormindo, mas de repente eu me vi dando um pulo e ficando sentado e eu comecei a gritar as seguintes palavras: eu estou apenas procurando alguém que creia. E eu lembro que eu fiquei desnorteado, o que está acontecendo? E eu lembro de ligar a luz do meu quarto, de olhar para trás e ver uma mancha enorme de suor do meu corpo. Eu não estava com febre. E eu pensei: uau! Deus acabou de falar comigo mesmo? Eu estava impressionado com o que tinha acontecido. Mas de repente eu comecei a pensar, eu estou apenas procurando alguém que creia. Senhor, eu conheço isso. Isso é bem básico. Eu pensei um pouquinho e voltei a dormir. E eu pensei: Deus, se é para você me acordar no meio da noite, dá para você ser um pouco mais profundo? Na manhã seguinte eu acordei, eu nunca vou esquecer. Aquelas palavras ficavam na minha cabeça. Eu estou apenas procurando alguém que creia, eu estou apenas procurando alguém que creia, eu estou apenas procurando alguém que creia. No meio da manhã eu entendi, eu estava andando por um estacionamento e é isso! E eu dei um grito, eu disse: é só o que ele está procurando? Você está apenas procurando por alguém que creia em você? E eu comecei a pensar nos evangelhos. E eu pensei: quem entristeceu Jesus mais do que qualquer outro? Eu não estou falando de irá-lo, os fariseus deixaram ele irado, mas quem mais entristeceu a ele foram aqueles que simplesmente não creram que Deus faria o que disse que faria. E quem deu mais alegria a ele? Quem fez ele se maravilhar mais do que qualquer outro? Aqueles que simplesmente creram que Deus faria o que disse que faria. Estão comigo? Então Deus se deleita, repitam: se deleita. Ele se deleita quando seus filhos têm fé. Por isso que a Bíblia diz que não podemos agradá-lo sem fé, porque sem fé não podemos acessar a graça que nos dá a capacidade de agradá-lo. Agora eu vou fazer uma declaração aqui e eu quero que isso entre direto no seu espírito, ok? Então eu quero afirmar isso para você: Deus não responde à nossa necessidade. Ele responde à nossa fé. Tem gente com o rosto chocado aqui, eu vou dizer isso de novo. Deus não responde à sua necessidade, Ele responde à sua fé. Estão comigo? Eu podia dar inúmeros exemplos no Evangelho que te mostrariam isso, mas eu quero te dar apenas alguns deles para solidificar essa afirmação. Quem lembra aqui do cego Bartimeu? Certo? Ele foi um homem que era cego, um pedinte. Jesus estava indo para Jericó e havia uma grande multidão seguindo ele. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas ao redor de Bartimeu disseram: quieto, quieto, por favor, você está perturbando esse encontro que estamos tendo aqui. E Bartimeu gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora Jesus, entenda isso, ele está saindo de Jericó e está com foco completamente em ir para Jerusalém, cumprir o seu destino na terra. Estão comigo? E aí de repente Jesus para e se vira e diz: tragam ele até mim. Agora, não é interessante que há uma grande multidão ao redor dele? Ninguém faz Jesus parar em sua missão, a não ser esse homem que grita: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus diz: tragam-no aqui. Bartimeu é trazido até Jesus e Jesus olha para ele e diz: o que você quer que eu faça por você? Você está de brincadeira? O que você quer que eu te faça?
O cara precisou de ajuda para chegar até Jesus, ele é obviamente cego, todo mundo sabe que ele é cego, será que Jesus o está insultando? Não está não. O que Jesus o estava levando a fazer era falar do que estava cheio o seu coração, falar aquilo que estava dentro dele. Porque deixa eu dizer a verdade, se Bartimeu tivesse dito, quer saber? Eu sei que pedir para ver é um pouco demais, mas eu estou com artrite aqui na minha mão esquerda, dá para curar isso, era exatamente o que ele teria tido. E você diz, como você sabe, John, porque veja o que acontece. Jesus olha para ele e Jesus diz em Marcos 10:51, segue o teu caminho, a tua fé te curou. Foi o que Bartimeu falou que fez com que Jesus respondesse. Estão comigo? Na verdade, para ser bem sincero, Jesus não estava indo em direção a Bartimeu, estava indo em direção a Jerusalém. Ele não teria parado se Bartimeu não tivesse gritado. Foi a fé de Bartimeu que fez com que Jesus interrompesse sua missão a Jerusalém e se virasse. Deixa eu dizer uma coisa. Havia talvez mais de 1000 pessoas ao redor dele, era uma multidão. Muitas necessidades na multidão, mas nenhuma foi suprida, a não ser a do homem que gritou em fé. Eu vou me agarrar a você porque preciso da minha visão. Estão comigo? Eu nunca vou esquecer, eu estava participando de um evento numa igreja muito grande, reconhecida internacionalmente, que já há 5 anos estava experimentando um grande mover do poder de Deus. E eu estava lá numa sexta-noite, eu nunca vou esquecer. Sabe, tinha muitos jovens naquele lugar, era uma multidão enorme. A liderança havia me dado um tempo para falar para os jovens e eu nunca vou esquecer. Aqueles jovens, ao final da mensagem, vieram até a frente e eram crentes sinceros e famintos. Olhavam para mim tipo, John... Sabe, eu andei até eles e perguntei, pelo que vocês querem que eu ore? E eles disseram, John, nós queremos mais de Deus, apenas queremos mais de Deus. E eu orando por aquelas pessoas, e eu digo a vocês, eu estava orando e eu não estava sentindo nada. Nenhuma unção, nada. E eu fiquei ali olhando para aquilo e dizendo, Deus, eu estou vendo a sinceridade desses caras famintos, desejosos. Por que é que não tem unção? Por que parece que não há presença quando eu oro por eles? De repente o Espírito Santo falou comigo, disse, filho, não estão sendo específicos comigo. De repente eu pensei, então eu andei até o outro jovem, e aí eu olhei para ele e ele me disse assim como os outros jovens, eu quero mais de Deus. E eu disse, sabe, eu quero que você seja mais específico. Eu disse, se você entrasse no gabinete do presidente, você diria a ele, eu quero mais de você, presidente. Naquela época era o presidente Clinton, eu disse, você diria a ele, eu quero mais de você, presidente Clinton. Eu quero mais de você. Eu disse, você teria coisas específicas para falar com ele? Eu disse, eu quero que você fique aí em pé e realmente pense sobre o que você quer com Deus, agora seja específico. E eu comecei a dizer o mesmo para várias pessoas. De repente eu disse isso para 75% dos jovens ali, e aí foi como se aparecessem umas lampadinhas na cabeça daqueles jovens, e eu voltei e perguntei, você está pronto para orar agora? E o primeiro jovem disse sim, eu quero que Deus faça tal coisa pela minha vida, eu orei por ele, o poder de Deus o acertou de forma tão forte, e aí comecei a orar pelos outros, foi a mesma coisa, porque Deus quer que sejamos específicos em nossa fé. Estão comigo? Não genéricos, estão comigo? Sim, queremos mais de Deus, queremos conhecê-lo mais profundamente, mas deixa eu te dizer, se isso é tudo que estamos dizendo a Ele, então Deus olha para nós e Ele diz, ora vamos! Vamos ser um pouco mais específicos, temos uma geração perdida morrendo. Eu sou o seu pai e eu estou me revelando aqui para você, mas vamos ter alguns pedidos que precisam ser conhecidos. Estão comigo? Se olharmos para aquela mulher com hemorragia no corpo há 12 anos, ela sofreu muitas coisas por 12 anos, indo a médicos e eles não resolviam. E no meio da multidão ao redor de Jesus, aquela mulher foi engatinhando na poeira do chão. E ela disse, se eu apenas tocar na barra das suas vestes, eu serei curada. Ela falou, a sua fé falou. Agora o interessante é que Jesus estava andando e ela finalmente passou por todas aquelas pernas e agarrou a barra. E de repente, Jesus se vira e diz, quem me tocou? E os discípulos olhando para ele e tipo... Ei, chefe, que história é essa? Tá todo mundo te apertando? Todo mundo aqui ao redor e Jesus ignorou eles e disse, quem me tocou? Quem me tocou? Finalmente a mulher viu que não poderia ser ignorada. Ela veio tremendo, ficou na frente dele e disse, fui eu. E aí ela contou a ele tudo o que tinha feito. E ouçam o que Jesus disse a ela. Certo, eu vou ler Mateus 5, de 30 a 32 antes de eu dizer o que ele disse a ela. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Agora Jesus não sabia que aquela mulher estava buscando cura, só soube depois que o poder saiu de dentro dele. É isso que temos que nos lembrar, certo? Não foi a fé de Jesus que a curou,
Não foi a iniciativa dele, ele não foi enviado para procurá-la. Estão comigo como ele fez atravessando o mar da Galileia para encontrar o endemoniado? Não foi ele que encontrou a mulher, foi ela que o encontrou. Certo? Cada detalhe foi iniciado e executado por aquela mulher antes que ele soubesse qualquer coisa a respeito. Porque ouça o que ele disse a ela, ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal, e ela foi completamente curada. Estão acompanhando? E quanto à mulher grega? Havia uma mulher grega, cirofenícia de nascimento, e essa é uma das histórias mais impressionantes. Jesus vinha de grandes encontros, estava exausto e foi para casa descansar. Ele está em sua casa com os discípulos e, de alguma forma, essa mulher grega entra na casa. Ela entra e ouçam o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela foi até Jesus suplicando seguidamente para que ele curasse a sua filha. Você entende? Ela estava suplicando seguidamente porque ele não estava respondendo a ela. Vocês estão acompanhando? Eu vou ler para que vocês não digam que eu estou inventando. Marcos 5:23. Mas Jesus não lhe respondeu nem sequer uma palavra. Agora, quantas pessoas teriam desistido bem ali? Estão comigo? Você procura por todo lugar por esse cara. Finalmente o encontra. E você implora por sua filha e ele não fala uma palavra para você? Você pede pela vida da sua filha e parece que é ignorada, e para piorar, na frente de estranhos. No entanto, ela não desistiu. Porque Jesus se vira para ela, sabe o que ela fez? Ela continuou insistindo, finalmente Jesus teve que responder. Ela não parava de falar, não parava de dizer: cura minha filha. E aí Jesus disse: primeiro tenho que ajudar a minha própria família, os judeus. Não é certo tirar a comida dos filhos e atirá-la aos cães. Agora você corta só essa parte e você diz: ele chamou ela de cachorro. Ainda bem que ela não era americana, senão ela teria falado um monte. Não, sério, imagine. Eu procurei você por todo esse país e eu venho implorando pela minha filha e você me ignora e ainda tem a audácia de me chamar de cachorro? Que tipo de pregador é você? Já sei, é uma coisa racial, não é? Ela teria saído furiosa e sem nada. Mas sabe o que ela faz quando ele chama ela de cachorro? Veja aqui. É verdade, Senhor, mas até os cachorros comem das sobras que caem da mesa dos seus donos. Eu imagino o sorriso no rosto de Jesus. Ela estava determinada, sabia que só precisava permanecer com seu pedido e ele não seria negado. E ouçam o que Jesus disse, ele disse: você é uma mulher de grande fé. Veja, ela foi uma das poucas pessoas a quem ele disse: você tem grande fé. Eu vi ele dizendo a várias pessoas: a Pedro, você não tem fé, vocês têm pouca fé. Os 12, sem fé, pouca fé. Faça um estudo na Bíblia e você vai descobrir a quantas pessoas Jesus disse que elas tinham muita fé. Só de memória aqui, eu acho que umas 2 pessoas que nem eram judias. Uma foi o centurião romano e outra essa mulher cirofenícia. Impressionante. Ele disse: você é uma mulher de grande fé, o que você quer será feito a você. Vocês estão entendendo? Agora ouçam isso aqui, o que Jesus Cristo, que era Deus revelado em carne, Deus encarnado, originalmente negou a ela, porque ela não era uma filha da aliança, foi dado a ela por causa da sua fé persistente. Então, de novo, Jesus responde à fé, não à necessidade. O pedido dessa mulher inicialmente veio de uma necessidade, mas a resposta à negação inicial dele veio da fé. Você pegou isso? Amém. Fica claro para você porque as pessoas não recebem o que a graça já proveu? É por causa da falta de fé. Tiago fala sobre isso, Tiago 4:2. O motivo pelo qual vocês não têm o que querem é porque não pedem a Deus. Ele não está falando de pedir com desânimo, mas de pedir com uma fé determinada. Sabe, temos que ir até Deus com pedidos em áreas específicas, áreas como andar em santidade, viver criativamente, aprender a sabedoria, pedir por áreas de cura. Em suma, receber qualquer coisa que o céu tem para nós, especialmente para alcançarmos um mundo perdido que agoniza. Tiago é ousado para dizer o seguinte: quando vamos a Deus, para qualquer coisa, temos que fazer isso em fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago está literalmente dizendo que você não receberá nada de Deus se não for com fé.
Esta é, sem dúvida, uma declaração impressionante. Sabe, eu quero compartilhar um testemunho. Eu acho que o ano foi... Deixa eu lembrar aqui, o ano foi 2002. Estávamos aqui no Colorado só há alguns anos. Vocês lembram do incêndio Hayman que aconteceu aqui no Colorado? Lembram do incêndio Hayman em 2002? Para aqueles que estão assistindo em vídeo, houve um incêndio no Colorado chamado Incêndio Hayman em 2002. Foi o pior incêndio na história do Colorado. Se não me engano, foram 130 mil acres queimados. Começou fora da área de Denver e veio queimando até passar por Colorado Springs e chegar em Palmer Lake. Agora, esse incêndio já vinha acontecendo há 3 semanas. Era inacreditável, nós não tínhamos nenhuma chuva, os ventos estavam fortes e aquele incêndio se espalhando era uma situação de desastre. E eu lembro, eu estava fora da cidade há uma semana e minha esposa me ligava todo dia dizendo: John, o incêndio está chegando cada vez mais perto. E ela disse: na verdade, eu consigo ver cinzas chegando no nosso deck. E eu lembro, depois de uma semana eu pensei, tenho que ir para casa. E eu lembro que eu voltei para casa e eu dirigi para um de nossos escritórios em Palmer Lake, que era um bairro suburbano em Colorado Springs. E ele ficava bem ao pé das montanhas. Então, para aqueles que não conhecem, temos um pequeno grupo de montanhas ali que chamamos de Front Range. Elas ficam no sopé das montanhas rochosas. Você passa e imediatamente você vê as montanhas rochosas. Bem, aquele incêndio tinha passado pelas montanhas e estava vindo direto para o nosso escritório em Palmer Lake, certo? O vento vinha soprando do oeste para o leste há dias. E aquele fogo estava avançando com a velocidade de 1 milha por hora. Ok, o que é uma taxa bem alta para um incêndio. E eu lembro daquela situação, aquele incêndio estava a uma distância de 6 milhas de uma estrada próxima que ficava a 7 milhas do nosso escritório. Então o incêndio estava basicamente a 13 milhas do nosso escritório. Na verdade, a 13 milhas da comunidade de Palmer Lake. E eu nunca me esqueço, quando eu saí do aeroporto, eu fui direto dirigindo para o nosso escritório e nem fui para casa. Eu estava dirigindo na 105 para o nosso escritório e eu estava olhando para o Front Range, e literalmente parecia que eu estava olhando para uma zona de guerra porque havia nuvens de fumaça vindo das montanhas Front Range. Eu via cinzas e fuligem descendo em cima do meu veículo à medida que eu dirigia. Eu estava totalmente chocado. Nunca tinha visto algo assim. Bem, eu lembro de chegar no escritório e quando cheguei, tinha um caminhão de mudança e todos os nossos funcionários lá fora tirando os arquivos de documentos e os livros e os DVDs, e naquela época ainda existiam fitas cassete. E eu só olhando para aquilo e tipo, oh meu Deus. Então, havia 2 ministérios do outro lado da rua e ambos haviam evacuado porque havia um programa de evacuação voluntária. Se o incêndio cruzasse a rodovia Rampart Range, haveria uma evacuação obrigatória. Todos em Palmer Lake teriam que ir. Então o que o meu administrador na época estava fazendo não é a mesma pessoa que temos hoje, mas o que o meu administrador estava fazendo era avançando e nos tirando dali como os outros 2 ministérios tinham feito. E eu lembro de sair no estacionamento e eu olhei para o meu administrador e disse: a evacuação ainda não é obrigatória? Ele disse: não é. É voluntária. Se cruzar a rodovia será obrigatória. Eu disse: eu gostaria que você chamasse todos os funcionários para dentro, vamos fazer uma reunião? Então eu lembro de entrar na sala de reuniões e eu escrevi no quadro da sala as palavras de Jesus Cristo. Eu escrevi Marcos 11, de 22 a 24, Jesus disse: tenham fé em Deus. Ouçam essas palavras. Pois em verdade eu digo a vocês que todo aquele que disser a esta montanha, seja removida e seja lançada no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que as coisas que ele diz serão feitas, ele terá tudo aquilo que ele disser. Notaram que a palavra dizer é mencionada 3 vezes nessa passagem? A palavra crer aparece só uma vez? É interessante. Assim eu digo a vocês, todas as coisas que pedirem quando orarem, creiam que receberam e as terão. Então eu olhei para a minha equipe e eu disse: vocês notaram que nenhum pregador disse estas palavras, elas saíram diretamente da boca de Jesus? Eu disse: ele está dizendo, fale com a adversidade. Agora deixa eu ter certeza que vocês entenderam toda a história, para que não achem que eu estou tirando de contexto. Entendam, a minha equipe orava todo dia de manhã, mas não estavam orando com tanto fervor assim, não estavam orando tão apaixonadamente. Eu já notei que quando as pessoas não têm fé, quando elas têm uma fé geral que apenas crê que recebe, mas não tem uma fé forte, elas oram muito passivamente. Oh, obrigado, Senhor, nós cremos que esse incêndio não vai nos alcançar. Eu te digo, é melhor ir embora. Se vai orar assim, vai embora logo. Ok?
Assim você evita toda a correria, todo o tráfego, evita tudo isso, já passa na frente de todo mundo, porque você precisa ir embora. Então, eu estava um pouco frustrado porque eu percebi que a minha equipe não tinha sido muito bem ensinada na fé da palavra de Deus. Eu quero que você entenda, a fé vem de Gênesis, Apocalipse, ok? E eu vinha tentando ensinar isso a eles, mas eu disse, ok, eu vou ensinar de novo. Então eu pus a passagem no quadro e eu disse, ok, vamos ver isso de novo para não acharem que eu tirei do contexto. A história é que um dia antes, Jesus e seus discípulos tinham passado ali a caminho para Jerusalém, e Jesus viu uma figueira e queria alguns figos. Estava na estação de figos, mas não havia nenhum figo ali. Então ele amaldiçoa a árvore e diz, ninguém mais coma fruto de ti. No dia seguinte eles passam por aquela árvore, e Pedro olha para a árvore e ela está toda ressecada, sem nada, só galhos. E Pedro diz, mestre, veja, Marcos 11:21, a árvore que você amaldiçoou secou. O registro de Mateus é mais específico sobre a resposta de Jesus a Pedro. Vejam, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Então o comando de Jesus era falar diretamente a ele, entenderam? Certo? E então eu olhei para a minha equipe e disse, vejam, esse incêndio é a adversidade. Está vindo direto para este prédio. O prédio que Deus nos deu para servirmos as pessoas. Eu disse agora, time, me ouçam. Se nós sairmos deste prédio, vamos ter que arranjar um lugar temporário, teremos que ter novas linhas telefônicas, ficaremos sem contato. Vai afetar nossa habilidade de ministrar as pessoas. Eu disse, pessoal, deixa eu dizer uma coisa. Jesus fez uma declaração em João 10:10. Ele disse que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele disse, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida extraordinária. Eu disse, então temos uma linha divisória. Se você quer saber quem é o diabo e quem é Deus, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Eu disse, esse incêndio vem para destruir o que Deus nos deu. A gente vai ficar aqui sentado só olhando o nosso prédio queimar? Vamos fugir desse incêndio? Eu disse, não vamos enfiar o rabo entre as pernas e simplesmente sair da cidade. Eu disse, vamos enfrentar isto, vamos falar contra isso, e começaram a ficar animados. Dava para ver, sabe? Eu disse, Jesus disse para falarmos com isso. Ele não disse para orarmos a Deus e pedir para Ele remover. Ele disse, você fala com Ele. Por quê? Porque Deus deu autoridade a homens e mulheres na terra. Salmos 115:16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos dos homens. Eu disse, Jesus é aquele que recuperou a autoridade. Adão a entregou ao inimigo, mas Jesus a recuperou. Agora nós temos autoridade em nome dele e nós vamos falar contra esse fogo. E eu disse, vamos ser bem específicos. Eu abri o quadro e eu disse a eles, vamos fazer uma lista. A primeira coisa que deve estar em nossa lista, nosso prédio não vai queimar. Então eu escrevi, número 1, nosso prédio não vai queimar. E a segunda coisa? Eu disse, a segunda coisa, o fogo não vai pegar em nenhum lugar que dê para ver do nosso escritório, porque tínhamos um lote maravilhoso. Era um lote maravilhoso, cheio de árvores, e sabe o que mais? Pagamos por isso. Então não vamos perder nem uma folhinha da nossa vista. Não vamos ficar olhando árvores queimadas, nem deixaremos o fogo pegar em nossos vizinhos, incluindo esses 2 ministérios aí perto. O fogo não vai pegar neles também. Eu disse, pagamos por essa vista, ela vai continuar e não queremos que ninguém na nossa cidade perca nada. Estão comigo? E a minha equipe ficou animada. Eu disse, terceiro, não seremos obrigados a evacuar este prédio. Nós somos submissos à lei, então vamos orar sobre isso. Aquele incêndio não vai cruzar a rodovia Rampart Range. Temos 6 milhas aí, queridos. Certo? Número 4. Precisamos que a direção do vento mude, que ele sopre do leste para o oeste ao invés do oeste para o leste. E se você vive por aqui, sabe que esse é um pedido bem incomum. Porque o vento normalmente aqui vem do norte ou do sul e no verão quase sempre vem do oeste para o leste. É muito difícil vermos o vento do leste para o oeste. E eu disse, precisamos de uma tempestade que acabe com essa coisa, porque não chovia já há semanas. E eu disse finalmente que o fogo morra. Então eu olhei para minha equipe e eu perguntei, tudo bem, quando vamos receber a resposta da oração? Disseram quando o fogo acabar? Não é, eu disse não. Eu disse, está errado, não é assim que receberemos a resposta. Ouçam o que Jesus disse, Marcos 11:24. Assim eu digo a vocês tudo o que desejarem quando vocês orarem.
Creiam que receberam e vocês terão? Ele disse, você crê que recebeu quando ora? Eu disse, então em nome de Jesus receberemos no momento em que orarmos. E eu estava ali parecendo um técnico de futebol, e eles estavam ficando animados, certo? E eu disse, estão prontos? E eles, sim! Então andamos até aquele estacionamento, e só ficou uma pessoa no prédio, nossa secretária, que estava com o rádio ligado na frequência dos bombeiros. Então todos no estacionamento olhando na direção do incêndio e aquela fumaça. E nós começamos a orar. Eu disse, todos vocês apenas orem. E vamos falar tudo o que está nessa lista em uníssono. Eu falava e eles repetiam. E então começamos a orar. Agora ouçam, Deus e a minha equipe que está aqui hoje são minhas testemunhas. Enquanto estávamos orando, o vento mudou de direção. Ele começou, não, é maravilhoso. Ele estava soprando em nosso rosto. A gente de frente para o incêndio no oeste. De repente começou a soprar das nossas costas. Um dos membros da minha equipe olhou para mim. Você sentiu o que eu senti? E eu, sim. Nossa recepcionista vem correndo. Ela disse, os bombeiros estão loucos. Faz 3 dias que o vento vem numa direção e acabou de mudar, está do leste para o oeste. Eu disse, sabemos, sentimos. Naquela noite, eu saí no deck da nossa casa e nossa casa ficava algumas milhas mais para leste. E eu vi um fenômeno bem incomum, o vento estava ainda soprando do leste para o oeste, mas eu vi uma tempestade chegando do oeste. O vento soprando do leste para o oeste, mas a tempestade vinha do oeste e despencou sobre aquele fogo. E no espaço de 10 dias, aquele incêndio se dissipou totalmente, completamente. Ele não passou da rodovia Rampart Range. O que aconteceu? Nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus e falamos ao monte. E Jesus disse, se você fizer isso e crer no seu coração, ele será lançado ao mar. Eu vou te contar o que aconteceu à minha equipe, é maravilhoso. Nossa equipe nunca mais foi a mesma. Vocês deveriam ver, sabe, algumas pessoas têm visto aqui de manhã quando começamos. Minha equipe, quando está orando, são um bando de selvagens. Temos um quadro branco. Cada departamento tem um quadro branco com as 3 principais coisas sobre as quais devem orar. E temos orado por essas coisas e eu te digo, temos visto respostas de Deus e vamos apenas marcando as que Deus responde. Deixa eu te dizer isso. Foi aquele incêndio que mudou a rotina da minha equipe, eles viram. Sabe, a Bíblia diz que a experiência produz esperança. Muita gente não tem fé porque não tem esperança. A fé é a substância das coisas que você espera. Esperança adiada entristece o coração. Muita gente não tem esperança depois que a minha equipe viu pela experiência o que Deus fez. Agora crê em Deus para qualquer coisa. Eles têm fé para qualquer coisa. É isso que é necessário para viver o extraordinário. Foi para isso que Deus nos chamou. Temos que ser um povo que sabe que o céu nos dá cobertura. Ouça, quando você tem o coração de Deus, quando você tem a mente de Cristo, quando está fazendo a vontade dele, nada pode ficar no seu caminho. Nada. Eu disse, nada pode ficar no seu caminho. Jesus disse, se for uma montanha física, ele estava literalmente falando de uma montanha física. Fale com ela e ordene que ela se lance no mar. Eu tenho visto Deus fazer coisas vez após vez, financeiramente, em todas as áreas em nosso ministério. E eu te digo, é assim que a América deveria viver. Não um bando de gente boazinha que ama a Deus, mas que não tem nenhum poder. Devemos ser um povo de poder. Amém? Deixa eu te dizer algo. Não tolere o que Jesus pagou um alto preço para te libertar. Não tolere a morte. Não tolere a destruição. Não tolere o roubo. Não tolere isso. Tudo que foi roubado de mim eu exijo que retorne. Eu digo, Satanás, você roubou, mas você foi pego. Eu exijo o retorno. Não apenas uma vez, mas 7 vezes. Porque é isso que Provérbios diz. Entenda isso, você tem uma espada de verdade? Ele não tem. Ele foi desarmado, Jesus o desarmou. Você tem uma espada de verdade. Sabe o que ele faz? A única coisa que ele tem é intimidação. A única coisa que ele tem é tentar te impedir de falar. Tentar te impedir de usar esta espada da palavra de Deus. Ele é como um pequeno cachorro que late bem alto. E você diz, sai daqui.
o cachorrinho vem latindo, sai daqui. E finalmente você sai daqui. É claro, eu não chuto cachorros, eu tenho um cachorrinho, eu não chuto cachorro. Mas logo aquele cachorrinho vai saber que é melhor não mexer com você, aquele chihuahua. Ele vai saber é melhor não mexer com ele. O chihuahua pensa que é um Doberman. Mas quando você mostra a ele quem manda, sabe, Satanás anda ao derredor como um leão que ruge. Ele não é nem um leão. Jesus é o leão, ok? Ele tem um grande rugido, mas ele nem morde porque foi desarmado. O único que pode dar a mordida a ele é você. Você ainda está aqui comigo? A única coisa que pode te impedir de uma vida extraordinária é você. Porque Jesus pagou um grande preço para que você andasse nisso. Deus gritou em meu sono, eu estou apenas procurando alguém que creia. Sejamos um povo que crê. Não vamos ser um povo que insulta o caráter de Deus. Parte o meu coração quando ouço pessoas dizendo, acho que Deus não consegue fazer. É como uma garotinha que o pai diz, eu vou trazer um vestido para você hoje à noite. E o dia inteiro ela fica, ele não vai trazer o vestido. O dia passa e ele não vai trazer o vestido. Corta o coração daquele pai. Por que você pensaria que eu daria a minha palavra a você e de vontade própria não faria? Se um pai natural que é imperfeito faria, quanto mais nosso Pai Celestial? Eu simplesmente não quero insultá-lo. Estão acompanhando? Eu não quero insultar a integridade dele. Ele não é homem para mentir. Se ele disse, ele vai fazer. Se ele te disse para falar com a adversidade, então fale. E saiba que todo o céu vai te dar cobertura. Você aprendeu algo nesta sessão? Você aprendeu algo? Amém?